Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, 2 Coríntios 11 verso 8. Nova Bíblia Viva. Introdução. O versículo 8 do capítulo 11 de 2 Coríntios é parte de um discurso apaixonado e, em certa medida, defensivo do apóstolo Paulo. Neste capítulo, ele se vê compelido a gabar-se, verso 16, para defender seu apostolado contra aqueles que o criticavam e se promoviam em Corinto. Paulo reluta em fazê-lo, pois reconhece a vaidade inerente em autoelogios, mas o faz por amor aos coríntios, para protegê-los da influência de falsos apóstolos que buscavam minar sua fé. O versículo 8 ilustra a disposição de Paulo de se sacrificar pelo bem-estar espiritual dos coríntios, mostrando que ele aceitava sustento financeiro de outras igrejas para não ser um fardo para eles. Um ponto que seus oponentes usavam para desacreditá-lo. Contexto histórico. O contexto histórico deste versículo é crucial para sua compreensão. Paulo, ao estabelecer a igreja em Corinto, adotou uma postura específica em relação ao seu sustento. Diferentemente de alguns missionários itinerantes da época que exigiam pagamento por seus serviços, Paulo preferiu trabalhar para se sustentar. Atos 18 verso 3, 1 Coríntios 9 verso 12. No entanto, em alguns momentos, ele aceitou ajuda financeira de outras igrejas, como a da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, como mencionado no versículo 9. Isso aparentemente causou controvérsia em Corinto, pois alguns interpretavam sua recusa em receber sustento dos coríntios como uma falta de amor ou respeito, ou até mesmo como prova de que ele não era um verdadeiro apóstolo. Os falsos apóstolos, que provavelmente buscavam ganho financeiro, exploravam essa situação para desacreditar Paulo. A igreja em Corinto era composta por pessoas de diversas origens, e as diferentes perspectivas culturais e sociais contribuíam para essa complexidade. Interpretação, a partir de uma perspectiva teológica protestante e trinitária, 2 Coríntios 11:8 revela a humildade e o alto sacrifício de Paulo no serviço do Evangelho. O versículo demonstra que Paulo não considerava o ministério uma forma de enriquecimento pessoal, mas sim um chamado para servir a Deus e aos outros. A Trindade se manifesta aqui na motivação de Paulo, impulsionada pelo amor de Deus, Pai, no serviço a Cristo, Filho, e na força capacitadora do Espírito Santo para perseverar em meio a dificuldades e críticas. A frase "eu estava privando outras igrejas para ajudar vocês" demonstra o paradoxo do amor cristão, a disposição de dar de si mesmo, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal, para o bem-estar do próximo. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um desafio a examinar nossas motivações no serviço a Deus. Estamos buscando ganho pessoal ou estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem do reino? Ele também nos lembra da importância da mordomia cristã, tanto individual quanto corporativa. As igrejas mais abastadas devem estar dispostas a apoiar aquelas que têm menos recursos, para que o Evangelho possa ser pregado a todos, sem distinção. Por fim, o exemplo de Paulo nos incentiva a não nos deixarmos abalar pelas críticas e acusações infundadas, mas a permanecermos fiéis ao chamado de Deus, buscando sempre a sua aprovação acima da aprovação dos homens. Veja as referências. 1 Coríntios 9 verso 12, se outros compartilham desse direito sobre vocês, não o compartilhamos nós ainda mais. Mas nós não usamos desse direito, antes, suportamos tudo para não criar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo.
Este versículo confirma a razão pela qual Paulo renunciou ao seu direito de ser sustentado pelos coríntios, para não prejudicar o avanço do Evangelho. Assim, Paulo demonstra a importância de colocar as necessidades espirituais dos outros acima das suas próprias. Filipenses 4 versos 15 ao 16, vocês mesmos sabem, Filipenses, que nos primeiros tempos do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Essa passagem destaca a generosidade da igreja de Filipos em apoiar Paulo financeiramente. Isso exemplifica a importância da parceria e do sustento mútuo dentro do corpo de Cristo, especialmente no trabalho missionário e no ministério. Essas passagens complementares reforçam a compreensão de 2 Coríntios 11:8 ao revelarem o princípio bíblico de sustento mútuo entre as igrejas e a disposição de Paulo em sacrificar seus direitos pessoais pelo bem do Evangelho. Elas também nos incentivam a cultivar uma atitude de generosidade e cooperação no serviço do reino de Deus.